Queridos, eu estive meditando nessa palavra e na terça-feira, quando eu fazia o de Vitória em Vitória, eu senti muito de Deus de ministrar essa palavra. Pesquisei e não é muita gente que fala, estou falando dentro do meio cristão evangélico, que ensina sobre a pessoa que eu vou ensinar. Eles falam assim, né? Mas assim, eu ouvi alguns que falam e eu gostei muito e sinto de Deus que é para partilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia, se você tiver, ou leia aqui conosco, que vai estar aqui no telão, né? Lucas capítulo 1, do verso 26 em diante, diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou à casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Senhor Jesus, nós pedimos que o teu Espírito Santo traga a revelação dessa palavra, para que possamos entender com clareza e aprender, sabe, com esta mulher tão nobre que o Senhor escolheu, para que o Filho do Senhor nascesse na terra como homem e pudesse nos resgatar de uma vez por todas do pecado. Então traga a revelação sobre nós, para aprendermos com as atitudes e as ações de Maria, e podemos ser homens e mulheres que reflitam a glória de Deus. Amém? Queridos, eu quero falar de uma mulher que chama Maria, e essa mulher tem uma fé absoluta. O que é uma fé absoluta? É uma fé total, é uma fé integral, é uma fé completa, é uma fé sem rodeios, é uma fé que confia plenamente
na palavra de Deus. Ela é integral na sua fé, ela é absoluta na sua fé, e ela não arredou o pé da sua fé. Maria, uma figura muitas vezes controversa, né, no meio cristão, porque uns colocam ela numa posição que Deus não a colocou, outros não dão honra naquilo que ela foi para Deus e na honra que Deus mesmo deu para ela. Então a única maneira de nós entendermos Maria, aí aprendemos com Maria, é nós darmos uma examinada nas Escrituras, dar uma olhada nas Escrituras e ver o que a Bíblia diz a respeito dessa mulher e o que podemos aprender com ela. Então, de acordo, eu vou ministrando aqui, você presta bastante atenção e vai tirando os tesourinhos que Deus vai te dar nessa palavra, porque nós queremos muito o resultado, mas nós temos que entender o processo da vida das pessoas. Aqui nós vamos ver porque Maria é uma mulher que realmente ela foi separada, escolhida por Deus. Nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre ela, mas antes disso eu quero dizer o que a Bíblia não ensina sobre ela. Então o primeiro é o que não ensina sobre Maria. Uma mulher de fé absoluta. Primeira coisa que muitas pessoas dizem, e eu fui criado num seio católico, apostólico, romano, né? É que ela é mãe de Deus, mas a Bíblia diz que ela não é mãe de Deus. Então o que a Bíblia não diz? Que Maria é mãe de Deus. A Bíblia não diz que Maria é mãe de Deus. A Bíblia diz que Maria é mãe de Jesus, o Filho de Deus, e que foi através dela que Jesus nasceu, mas ela não é mãe de Deus. E por que ela não é mãe de Deus? Porque Jesus ele já existia. Lá em João capítulo 8, verso 58, diz que ele já existia desde antes de Abraão. No capítulo 1, verso 1, diz que ele, todas as coisas foram criadas por ele e para ele foram criadas. Então, se ele já existia, como é que o filho pode nascer antes da mãe? Já pensou nisso? Então, assim, é infundado isso, sabe? Então, nós temos que entender que Jesus sempre existiu. Ele foi o Pai da eternidade, ele foi o Criador, junto com Deus, sabe? Ele já pré-existe em todas as coisas, ele é eterno, ele já existia antes de Abraão, sabe? E o filho não pode vir primeiro que a mãe. Então Maria, ela é mãe de Jesus. Se Maria fosse mãe de Deus, o que ela seria de Jesus? Né? O que ela seria de Deus? O que José seria de Deus? Padrasto. Não é engraçado observar assim, né? Então, João Batista era primo de Deus diretamente, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, o Filho de Deus. Outra coisa que na cultura se criou, que Maria é imaculada. O que é ser imaculado? Imaculado é uma pessoa pura, sem pecado nenhum. É uma pessoa que nasce sem pecado. Mas Maria não faz parte desse lote, porque Maria tinha pai, Maria tinha mãe, e ela era filha de um ser humano. E todo que nasce do ser humano, ele nasce do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então como é que ela podia ser sem pecado? Ela mesmo, aqui na palavra, ela reconhece que ela é pecadora e que ela precisa de salvação. A tese que Maria assim, nunca herdou pecado, ela foi promulgada pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. Não está na Escritura, ok? A Bíblia ensina que todos pecaram, que todos herdamos os pecados dos nossos pais, né? E Maria não foi diferente. Mas se Jesus nasceu dela, então por que ele não nasceu com pecado? Por quê? Jesus, como homem, ele nasceu de Maria, ok? E ele era filho de homem, nesse sentido. Mas Jesus tinha a parte divina, e ele foi
gerado em Maria através do Espírito Santo. Foi um milagre. Não sei se vocês observaram quando eu li o texto, que o anjo chegou para Maria e falou assim: Maria, você vai dar à luz ao Filho de Deus. O centro de toda a conversa, de todo esse texto, de tudo que nós vamos ver sobre Maria, que vai até Atos capítulo 1, verso 14, tudo que aparece sobre Maria vai até Atos capítulo 1, verso 14, a partir daí não aparece mais o nome de Maria na Bíblia. Tudo que aparece é mostrando que o centro é o Filho, Jesus é o centro. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós entendemos que Jesus não nasceu de um relacionamento sexual humano, da semente humana. Ele nasceu porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E quando nós lemos lá, o que acontece? O anjo fala para ela: olha, para você entender que Deus faz milagres e maravilhas, que o impossível não existe para Deus, a Isabel, que já é idosa, já é estéril, ela está grávida de 6 meses. Tanto que Maria, quando soube isso, foi lá ver Isabel. Então a gente vê, e ele fala assim: porque não há impossível para Deus. O que ele está falando? Maria, fica tranquila, que o que está acontecendo aqui é Deus que está no controle. Então Maria tinha isso no coração. Ela reconhecia que ela era pecadora, chamou Jesus de Salvador, ela ofereceu sacrifícios. Ela foi ao templo. Quando você vê Lucas capítulo 2, que ela leva Jesus para apresentar o templo, no templo, o que ela está fazendo? Ela está indo ao templo para oferecer um sacrifício, e o sacrifício era oferecido pelos pecados cometidos. Então ela reconhece que ela é pecadora. Outra coisa que falam muito sobre Maria é que ela era uma redentora. Não, desculpa, que ela era uma mediadora entre as pessoas e Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não coloca ela assim. Nós estamos citando coisas que a Bíblia não coloca sobre Maria. O que a Bíblia diz nesse assunto é que Jesus é o único caminho. Jesus diz lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele fala: só eu sou o caminho. O único caminho para chegar a Deus é através de Jesus. Então ela não é essa intercessora. Depois tentaram jogar para Maria que ela era uma salvadora, que ela podia salvar, mas salvação é obra exclusiva de Deus. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia é clara em afirmar que não há salvação senão através de Jesus. Outra coisa que tentam pôr é que Maria, manteve-se virgem, não teve mais, só teve Jesus. Não. Maria teve filhos. Ela foi casada com José. E aqui não há uma virgindade perpétua em Maria. Lá em Mateus 1,25, a Bíblia diz que José não coabitou com ela enquanto Maria teve o bebê. Depois que teve o bebê, eles tiveram vários filhos. Inclusive, um exemplo é Tiago, que era um grande líder na igreja e que era irmão de Jesus Cristo. A Bíblia mostra que Maria deu à luz a um primogênito, não a um unigênito. Está em Lucas capítulo 2, verso 7. Jesus não era o filho único, ele era o primogênito. Tanto que nós somos considerados como cordeiros com Cristo. Jesus é o nosso primogênito. Ele é o primogênito, mas mesmo na família natural dele, ele era o primogênito. Depois ele teve vários irmãos e irmãs. A Bíblia é clara em informar que ele teve vários filhos. Tem vários textos, Mateus 13, Marcos 6, Salmo 69,8, Lucas 2,7, que eu citei aqui, tudo mostra que havia uma família. Há uma situação em que Maria e os irmãos de Jesus está trabalhando, Jesus está curando enfermos, está naquela coisa, e eu acho que eles tiveram, fazendo, coitadinho de Jesus, deve estar passando fome, deve estar em dificuldade, vamos lá, tirar ele um pouquinho de lá para levar ele para casa para descansar. Uma coisa mais ou menos assim, a gente parafraseando, E o que acontece? Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que foi Maria e os irmãos de Jesus. Então é sinal que ela teve outros filhos. Isso é só algumas coisinhas
que nós podemos dizer que não está na Bíblia. Agora, o que é o que interessa para nós, que a Bíblia ensina sobre Maria, a mãe de Jesus? Essa mulher de fé absoluta, de fé integral, de fé verdadeira, de fé única. O que a Bíblia fala sobre ela? E é aqui que nós temos que olhar e abrir os olhos nossos e os ouvidos espirituais para entender essa mulher fantástica, humilde, verdadeira, de uma fé integral. Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Lucas capítulo 1, verso 28. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia é quando o anjo aparece para ela. Mas vamos ser sinceros, para o anjo aparecer para ela e escolher ela como a mulher que poderia carregar o Filho de Deus no ventre, é porque ela era uma mulher que tinha um temor muito sério diante de Deus. Então só isso aí, só dessa escolha já é da gente admirar, conhecer e entender o coração dessa mulher. Ela era favorecida de Deus. O anjo falou, olha, que a mensagem chegava a ela porque ela era muito favorecida e que ela tinha achado graça diante de Deus. Achar graça é favor imerecido, quando você não merece e Deus faz algo. Nós convertemos por causa da graça de Deus. Deus olhou para nós e falou assim, eu amo esse pessoal e eu vou dar a salvação para eles. E Jesus veio em Maria para ser, sabe, todo esse canal de salvação para nós. Nós não merecíamos. Você já olhou para o seu passado? Você fala assim, meu Deus, né? Como eu era ruim, né? Mas mesmo assim, Deus te salvou e te deu a oportunidade da salvação. E é isso, ela achou essa graça diante de Deus. Maria não foi escolhida para ser mãe do Salvador porque ela tinha muitas e muitas virtudes. É lógico que ela tinha virtudes, é lógico que ela ia ser escolhida uma mulher qualquer, mas não foi por causa das virtudes delas que Deus escolheu ela. Deus baseou simplesmente na sua graça. Não foi por mérito, foi por escolha de Deus. Deus não chama, presta atenção nessa frase, Deus não chama as pessoas porque elas são especiais. Porque eu faço, porque eu digo, porque eu posso, porque eu frequento, né? Não é por causa disso. Deus não chama as pessoas porque elas são especiais, mas elas se tornam especiais porque Deus as chama. E você vai ver que no texto Maria fala que ela sabe que vai ser bem-aventurada para o resto da sua vida. Maria tinha consciência disso. A consciência que nós temos que ter é que não é porque nós somos bons, mas é porque Deus nos escolheu. Ele mesmo, Jesus disse, não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi vós outros, para que deis frutos e o fruto permaneça. A escolha é de Deus. E é tão gostoso saber que a gente foi escolhido por Deus. Quando você olha para esses textos, a ênfase da mensagem não está em Maria. Nós estamos falando de Maria porque ela foi usada por Deus. E quem aqui quer ser usado por Deus? Eu quero demais. Eu sou desesperado para ser usado por Deus. Então eu quero aprender com quem é usado por Deus. E Maria foi tremendamente usada por Deus. Aliás, ela trouxe Jesus, né? Ela gerou, né? O Espírito Santo gerou dentro dela o nosso Salvador. Mas a ênfase está sempre no menino, está sempre na criança, e não em Maria. O filho seria grande, não ela. O nome da criança é Jesus, o Salvador, né? E aqui está a questão que me deu um clique. Foi que quando Maria ouviu tudo isso, ela não se engrandeceu, ela não tornou uma mulher orgulhosa, mas ela falou assim, como é que isso pode acontecer? Porque eu não tenho experiência nenhuma, eu não conheço homem nenhum. Então assim, olhando naturalmente, eu não vejo possibilidade. Aí o anjo falou para ela, mostrou Isabel e falou para ela, não há impossíveis para Deus. O anjo confirma o que ele estava falando, mostrando um outro milagre. Eu quero dizer, Deus te chamando, Ele vai te mostrar que Ele pode fazer as coisas. Quando Deus fala, Ele começa a mostrar aquilo que Ele já fez, aquilo que
que ele projetou, aquilo que está acontecendo, e ele mostrou isso em Isabel. Então, quando ele mostra, ele mostra o que está acontecendo. O anjo revela o milagre que era Isabel, uma pessoa já com certa idade, estéril, gerar um filho e já está de 6 meses. E o anjo conclui com um princípio, dizendo que para Deus não é impossível para Ele cumprir as suas promessas. A gente viu o Ney tirando a oferta aqui falando de princípios, e ele mostrando que Deus prometendo. Se a fé nossa é absoluta, a gente cumpre e sabe que Deus vai fazer a parte dele. Para Maria isso era muito simples, era muito prático, né? Foram 2 nascimentos milagrosos, né? Ali. Maria foi uma mulher disponível a Deus. A partir do momento que ela entendeu e o anjo mostrou para ela que não havia impossíveis para Deus, o que ela fez? Ela se disponibilizou. E isso mostra a cabecinha dela, os pensamentos dela, a filosofia dela, a forma dela viver a vida. Ela se coloca nas mãos de Deus, para que os sonhos e os propósitos de Deus fossem realizados. Ela está pronta, ela é serva, sabe? Ela se entrega por completo. Ela está pronta para obedecer o que Deus está dando direção na sua vida. Ela está pronta para oferecer a sua vida para Deus, a sua alma, os seus sonhos, os projetos dela passaram a ser secundários, e os projetos de Deus passaram a ser prioridade na vida dela. Aqui é um segredo, que quando Deus passa a ser a prioridade da nossa vida, os milagres vão acontecer. Ela estava pronta a sofrer riscos, mudar a agenda de vida dela, realinhar todos os sonhos e projetos delas com os projetos de Deus, e desistir de tudo aquilo que não estava na vontade de Deus. Quando você olha para isso, você fica pensando, será que eu estou disponível a isso? Mas se nós queremos o resultado, nós aprendemos com o processo. Então, ela estava disposta a desistir dos sonhos delas pelos sonhos de Deus. E ela disse, como é que você sabe disso, pastor Aguinaldo? Ela disse assim, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Amém. Primeiro ela disse que estava à disposição. Depois ela falou que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Isso é rendição total. Isso é falar assim, olha, não tem condições, não tem perguntas, eu não tenho que pedir provas, eu não tenho que fazer mais nada, eu só quero que cumpra em mim, segundo a tua vontade. Muitas vezes vai passar por uma mudança radical de vida, de projetos, de sonho, mas eu tenho certeza que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é muito melhor do que aquilo que nós queremos. Maria foi uma mulher disposta a pagar um alto preço, queridos. Ela estava disposta a correr todos os riscos. As pessoas não olham para isso, mas quando ela ouviu o anjo dizer, e o anjo não pôs nas redes sociais, o anjo falou com ela pessoalmente. O anjo não publicou no Facebook, no Instagram, no Telegram e etc e tal, mas o anjo, ele colocou pessoalmente para Maria, Maria, Deus te escolheu para você trazer o filho dele ao mundo, e ele vai usar você, e você vai ficar grávida. Isso é obra do Espírito Santo. E o anjo não avisou para os líderes da igreja, o anjo não avisou para o pai. Imagina ela enfrentando o pai e a mãe, chegando em casa e falando assim, olha, eu estou noiva de José, mas agora eu estou grávida. Imagina a cena. Imagina a cena dela ter que enfrentar José, o seu noivo. Noivado naquela época, irmãos, era um contrato de casamento. Um contrato. E aquele contrato de casamento, sabe, ele não podia ser quebrado. E se fosse por adultério, ela podia ser apedrejada. E ela parece grávida. O anjo falou só para ela. E como é que ela ia expor isso? Imagina a cabecinha dela, né? Mas ela falou, seja feita em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Ela foi a mulher disposta a pagar um preço em tudo. Ela não tinha garantia que José ia aceitar ela. Aliás, José não acreditou nela na primeira vez, não.
Porque se ele tivesse acreditado, ele falava na hora. E a Bíblia diz que ele fugiu. Foi pensar. Imagina a cabeça dele. Só que Deus, quando Ele dá uma palavra, quando Ele dá um projeto, quando Ele mostra algo que vai acontecer na sua vida, Ele confirma. E Ele mesmo trata dos detalhes. O próprio anjo foi e falou com José. E aí José assumiu a paternidade de Jesus, né? E deram continuidade na sua vida. Quando eu falo assim, Maria sofreu risco, eu lembro da minha mãe me contar que a primeira filha, nós somos 7 filhos, foram 8, agora somos 6 já, mas éramos 7. E ela contou que a primeira filha nasceu de 7 meses e ela foi muito criticada pela família. Porque ela engravidou na lua de mel. E teve a primeira filha de 7 meses. Ninguém acreditava que ela não tinha tido, que ela já tinha casado pura, né? Virgem. Eu lembro da minha mãe me contar isso. A gente ria muito. Porque depois calou a boca de todo mundo. E os 3 ou 4 filhos depois foi tudo 7 meses, aí não teve jeito. Sabe, com essa pequena historinha da minha mãe, eu falo para você que Deus, Ele confirma aquilo que Ele diz para você, que Ele cumpre. E Ele falou para Maria, você vai ter um filho, o filho vai ser gerado pelo Espírito Santo. Você não precisa ter relacionamento com ninguém, vai ser Deus que vai colocar o filho no teu ventre, e eu mesmo vou tratar dos assuntos. E o que é lindo nisso é que Maria confiou. O que é que ela falou? Faça em mim, cumpra em mim, conforme a tua palavra. Maria correu o risco de ser abandonada por José, correu o risco de ser apedrejada, porque era a lei da época. Ela se dispôs a pagar um alto preço e simplesmente submeter a Deus. E eu quero te dizer uma coisa, a obediência a Deus, ela tem um preço. Uma menina novinha, que decide viver uma vida pura, até o seu casamento. Nós temos no nosso meio cristãos fiéis que decidem viver essa vida. Como é que você acha que vai ser na escola delas? Vai ter bullying contra elas, vai ter críticas contra elas, sabe? Se elas definem que elas vão ser meninas puras perante o Senhor, elas vão deixar de ser popular na escola, com certeza. Ainda mais hoje que está tudo virado do avesso, né? Você não sabe quem é quem. Então, assim, é horrível. Um tempo atrás, eu conversando com a minha filha, ela disse que 90% dos colegas de escola dela já experimentaram tudo. Então, para ela era um extraterrestre lá no meio da escola. É o jeito que eles sentem. Maria também teve essas lutas. Então, eu quero te dizer, a obediência à palavra vai fazer que você perca um grande negócio na sua vida. Pastor, você está profetizando que eu vou perder um grande negócio? Não, se você não for obediente à palavra, não for verdadeiro, você vai perder o melhor de Deus. E muitas vezes, para fazer o grande pulo na vida financeira, do Senhor do dinheiro, as pessoas às vezes têm que mentir, têm que poder criar circunstâncias, dar voltinhas, fazer coisas erradas, né? E etc, etc. E aí, o que acontece? Para quem é crente, falar a verdade, falar, olha, eu não vou mentir, não vou fazer, as pessoas muitas vezes não vão querer fazer com ele. Mas qual é melhor, agradar a Deus ou aos homens? Atos capítulo 5, verso 29, Pedro falou isso. É melhor agradar a Deus do que a homens. Foi lançado na cadeia, né? Então, a gente tem que entender isso. A obediência à palavra vai custar. Podia, no caso de Maria, custar o casamento, que já estava tudo preparado, a noivinha arrumando tudo para casar, sabe, tudo aquilo, aquela festa, aquela coisa. E esse povo naquela época, a festa era uma semana, né, de festa, eles organizavam tudo, né, fazia lá a casinha para casar, tudo preparado, lindo, né, tudo arrumadinho já. Aí de repente, ela falou, olha, porque tem mulher aí que se a gente falar para ela que ela não vai casar, ela desespera, né? Então, sabe, irmão? Ela estava disposta a não casar. Ela estava disposta a perder o homem que ela amava. Imagina ela falando com o homem que ela amava, igual ela falou para José. Maria é uma mulher bem-aventurada entre as mulheres. Aqui não diz que ela é acima das mulheres, ou que ela é melhor que as outras mulheres. Entre as mulheres, Deus escolheu ela. E isso é uma revelação, foi através da de Isabel. Isabel cheia do Espírito Santo, porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando Maria entrou na casa dela.
Se você ler o texto, você vai ver que Maria entrou e o menino começou a dançar de alegria dentro do ventre de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito, e ela, cheia do Espírito, ela começa a falar, e ela fala que ela é bem-aventurada entre as mulheres, que ela, bem-aventurada quer dizer feliz. Felicidade é diferente de outras coisas, riquezas, outras coisas. Ela é feliz, se tem muito, se tem pouco, mas ela é feliz. Agora, por que ela é feliz? Isabel fala, porque ela encontrou graça diante de Deus, a graça de ser a mãe do Salvador, de Isabel, sabe, do Senhor de Isabel, do Senhor de Maria, do nosso Senhor. Isso faz dela feliz, por isso ela é bem-aventurada entre as mulheres. E aí, o que eu sou apaixonado depois que eu comecei a ver esses textos com mais, sabe assim, mais rigor, é que Maria, ela não engrandeceu para ser orgulhosa. Ela falou, nossa, que privilégio eu tenho, mas eu sou igual a vocês todos, sabe aquela coisa assim, da humildade? Maria tinha isso. Maria é mãe do Senhor, e novamente, quando ela está na conversa com Isabel, a conversa com o anjo, a conversa com Isabel, tudo roda em respeito ao menino Jesus. O menino é o centro das coisas, o menino é a importância. Mas por que, pastor, você está falando de Maria? Porque nós temos que ser como Maria, para podermos carregar o Filho de Deus e fazer a diferença na sociedade. Maria estava carregando um bebê que ia transformar uma sociedade, que ia transformar as leis do momento, que ia mudar valores no momento, e mudou para a vida toda, porque nós que adquirimos esses valores, não aceitamos mais os valores do mundo. Verdade ou mentira? Como diz alguém que prega muito aqui, né? Verdade ou mentira? É verdade, mudou os valores. O grande personagem desse encontro é sempre Jesus, é o bebê. Agora, por que Maria era feliz? Ela era feliz porque creu, porque acreditou, porque confiou na palavra do anjo, que confiou na palavra de Deus. Quando fala da palavra do anjo, nós confiamos na palavra de Deus, o que Deus tem para nós. Ela é chamada feliz, não foi porque ela foi pedida em casamento de novo, sabe, um cara mais rico que o José, né? Ou porque ela era a Miss Universo, ou porque ela era a garota mais popular da escola. Não, ela era feliz porque ela creu na palavra de Deus. Isso é a verdadeira felicidade. E ela era feliz porque ela reconheceu que ela carregava no ventre dela o Senhor dela, ela era mãe do Salvador, e ela seria considerada uma mulher feliz por todas as gerações, por causa que ela creu. E eu estou dizendo o que a Bíblia diz sobre ela. A mulher, Maria, reconhece que Deus está no controle da história, que Deus está no controle de todas as coisas, e que o que acontece com ela é que é tudo atributo de Deus, nada provém dela. Ela simplesmente deixou-se ser usada por Deus, tornou-se serva de Deus. Ela falou, eis aqui a tua serva, faz em mim o que diz a tua palavra. Maria nos fala da soberania de Deus, que Ele tem para agir no curso da história. Maria, ela mostra que Deus é todo poderoso, verso 49, ela mostra que Deus é santo, ela mostra que Deus é misericordioso, no verso 50, e que Ele é justo e fiel, a partir dos 50, 51, que Deus, ela está mostrando quem? Deus em primeiro lugar, Deus é que tem o controle, Deus é que domina todas as coisas, Deus é que é fiel. Ela está falando, eu estou aqui só como servo, Ele me escolheu, e eu estou me deixando ser usada por Ele. Maria fala de um projeto de Deus para invadir a história, inverter valores. Ela simplesmente entrou na história, mais nada. Lembra que ela não era ninguém? Mas porque ela conheceu Jesus, creu que o anjo falou na palavra de Deus para a vida dela, ela se deixou ser usada por Deus, ela se tornou conhecida. Fala no mundo aí, quem conhece Maria? Todo mundo.
o ímpio, todo mundo sabe quem é Maria, a mãe de Jesus. E ela demonstra uma profunda necessidade de Deus, porque ela chama Deus do meu Salvador. Está no verso 46, 47. Ela chama Deus do meu Salvador. Ela está falando assim: eu carrego o meu Salvador, Ele é o centro, não sou eu. Tem tanto cristão arrogante, né? Ela não, ela é humilde, ela é simples. Aquela que era apenas uma jovem desconhecida, agora o seu nome seria referência para o mundo inteiro, não por seus méritos, mas por causa dos grandes feitos do Senhor, do nosso Deus. Maria é uma mulher que está sempre pronta a andar quando as coisas parecem complicadas. Fechou o céu sobre a nação, aconteceu o problema, ela estava disposta a andar. Ela estava grávida de Jesus, já estava perto de dar luz. Eles tiveram que ir para uma cidade pertinho, 130 quilômetros. Hoje, 130 quilômetros, carro confortável, autocarro confortável, né? Comboio confortável, né? Mas naquela época era de burrinho, era a pé, era sentindo o pó do lugar, era debaixo de chuva, vento, o que acontecesse na época. E eles andaram 130 quilômetros com ela grávida. Chama essa mulher perto da luz, fala para ela: vamos fazer uma viagemzinha a pé ali, de burrinho, 130 quilômetros. Ela já estava com o Filho de Deus na barriga dela. Ela podia falar, nem pensar: José, vai tu, fico eu. É o que normalmente a gente ouve, né? Mas ela acompanhou a direção de Deus através do marido dela, né? Deus deu direção, que logo depois que ela tem o bebê, né? Deus vai dar direção para ela, fala: olha, vocês vão ter que fugir daqui. E ela pegou aquela direção e ela foi junto, ela estava pronta a tudo. Aqui ela ainda estava com o bebê na barriga e eles foram fazer o licenciamento. Mas mais na frente um pouquinho, ela tem o bebê, ela dá à luz a um filho numa manjedoura, lugar que boi, coisa come palha, né? Ela dá o filho ali num lugar ali. Ela chegou na cidade e falou: José, não tem hotel, não tem maternidade nesse lugar, para onde você me trouxe, José? Ela não fez isso. Ela não duvidou da palavra de Deus. As circunstâncias não deram direção na vida dela. A direção foi a confiança na palavra de Deus. Ela estava dando a luz ao Filho de Deus, que ia herdar o trono de Davi, ia reinar para sempre, mas foi num lugar simples e humilde. Ela não lamenta, ela não murmura, mulheres, bem, né? Ela não se exalta, não brigou com José por causa da situação, não reivindica seus direitos. Ela dá a luz ao seu filho, o Filho de Deus, no lugar que Deus proporcionou para isso. Tem gente que fala: não vou ser missionário em certos países, porque lá não tem nem hospital direito, não tem nem, né, um lugar assim que eu possa ter meu bebê qualidade. Tem gente que é assim: eu não vou mudar para ser missionário que Deus me mandou para a África, porque lá não tem condições nenhuma. Mas se Deus mandou, Ele vai criar as condições, né? E aqui ela teve essa simplicidade. Não tinha médico, não tinha parteira, não tinha enfermeira. Quem fez o parto? José, com a experiência toda que ele tinha de medicina, né? Ele era carpinteiro. E Jesus nasceu saudável. Então nós temos que entender que, sem glamour, ela foi humilde a aceitar a direção de Deus. Tem o bebê, Deus fala: foge para o Egito. Citei agora mesmo: foge para o Egito. Foge, vocês têm que sair daqui urgente, né? E o anjo falou, José bateu um papo com ela: olha, a direção é ir para o Egito. Vocês acham que Maria brigou? Maria falou: se tem que ser, vamos. Eu gosto de mulher que tem fibra, tá? Tem que ser, vamos juntos. E, irmãos, é um tempo de crise, porque ela estava mudando, saindo da região dela, indo para um lugar que ela não conhecia, um lugar que eles não eram conhecidos.
Sabe, a pessoa fica sem chão, sem identidade, sem bandeira, sem lugar certo para morar. Você já viu imigrante quando decide ir para outro lugar? E agora? Né? Eu sinto ela aqui, eu comparei isso aqui porque quem é imigrante sabe o que é mudar de país, né? E eu e Rita que mudamos uma vez para o Brasil, e chegamos lá, a gente sabia onde ia morar, mas quando chegamos lá, a casa chovia dentro da casa, entrava água por tudo quanto é lado, a gente teve que mudar urgente daquele lugar, sabe? Então imagina a Maria que estava indo para um lugar que ela nem conhecia, e a gente já tinha ido lá, e mesmo assim a gente preparou as meninas, meninas, olha que o negócio lá não é passeio de férias, né? Nós estamos indo para um lugar muito complicado para que vocês tenham aqui. Preparamos o coração delas para isso. Maria estava indo para um lugar que ela não conhecia, para o Egito. E chegava no Egito, né? Como é que ia ser a vida dela? Será que ela não tinha o direito de reclamar com o marido? Você me trouxe para cá, né? De novo, vou ter que fazer uma viagem tão difícil. Ela não fez isso. Ela sabia que ela ia passar o deserto de Sinai. E quando ela passasse aquele deserto, havia muitos riscos naquele deserto. Havia bandidos no deserto, né? Havia locais que poderiam ser assaltados, poderiam ter morte, mas ela estava disponível a seguir a direção que Deus tinha dado para a família dela. Então, ela é uma mulher humilde, bastante para fugir no momento certo, e é corajosa o suficiente para enfrentar os perigos do deserto. Ela caminha sintonizada na providência de Deus. Ela é mãe do Messias, né? Mas aquilo para ela, em vez de trazer status, né? Imagina, vai herdar o reino de Davi. Davi era muito respeitado. E de repente, ela tem que fugir, ela tem que mudar, não tem glória, não tem honra, tem a perseguição, solidão. Mas ela enfrentou tudo. E aí eles descobrem que eles não são donos da agenda deles. Porque o anjo falou, vocês vão para lá e vão ficar até o dia que eu avisar para vocês voltarem. É para você só ir. Passar de ida. A de volta nós compramos depois. E eles obedeceram. Mas depois eles voltaram para Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. E pensa em educar um filho em Nazaré. Nazaré na Galileia devia ser um lugar muito legal, porque quando falaram que Jesus vinha, né, da Galileia, de Nazaré, da Galileia, eles falaram assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Hoje de manhã eu estava brincando que tinha um carioca aqui, eu falei assim, era o subúrbio dos subúrbios dos subúrbios, né? Aonde não tinha condições, entre aspas. Educar um filho, que era o Filho de Deus, e aí eu vou ter que usar o Brasil como exemplo, né? Na escola pública brasileira, onde o professor falta, onde há agressões, roubo, droga, eu falo para vocês que no subúrbio do subúrbio, a coisa é pesada, né? E ela teve que educar o filho ali, mas ela falou, eu confio no meu Deus. Ele não falou que o plano é dele? Eu simplesmente você ter uma fé absoluta, uma fé fiel, uma fé integral, uma fé completa. Ela não teve receios, né, de estar naquela cidade. Se tinha boa reputação ou não a cidade, a escola ou não. Eu quero dizer para vocês que o aluno faz a escola, né? Toda a minha família foi criada em escola pública, toda, sem exceção, trabalhando de dia, estudando de noite, em escola pública. Então, assim, nós podemos mudar as circunstâncias. Maria, ela teve o privilégio de carregar no colo o Filho de Deus. Irmãos, pensa num cara que sonha em ver Deus pessoalmente. Eu só falo para ele não me levar agora, que tem muita coisa para construir aqui ainda. Eu falo para ele, não, o senhor não pode me levar para aí. Eu quero ver o senhor aqui, porque a gente tem que ganhar Portugal para Jesus, a gente tem que plantar muitas igrejas, tem que fazer o trabalho do senhor aqui. Então, mas pensa num cara que põe uma cadeira, eu entro no meu escritório, hoje de manhã eu estava orando lá, eu entro no meu escritório, eu ponho a melhor cadeira para ele, eu falo aí, está confortável, eu dou uma olhada assim, eu fico abrindo o olho para ver se eu vejo ele, assim, sabe? A Maria teve o privilégio de carregar no colo, de amamentar o Filho de Deus.
Ele era o Pai da eternidade. Ele é o Criador do universo. Ele era o Senhor. E ela teve o cuidado de carregar no colo. Imagina o privilégio disso. Acho que o maior sonho do cristão é poder bater um papo com Jesus frente a frente. Eu não sei, assim, porque não teria coisa melhor na vida, né? E ela pôde carregar. Só que ela precisava entender que, apesar dela carregar o Filho de Deus, a agenda da vida dela é feita para a agenda de Deus. Jesus tinha uma agenda dele com Deus, para cumprir na terra. E a agenda de Deus não muda. A gente que nem carrega o Filho de Deus, carrega essas picorruchas aí, né? A minha filha aqui de 16 anos está aqui, a outra está lá em cima. A nossa agenda, muitas vezes, muda totalmente por causa delas, né? Você que tem filho sabe disso. Imagina Maria, que tinha o Filho de Deus e que tinha propósitos para cumprir na terra. Aos 12 anos, Jesus revelou isso para ela muito claro. Estavam na viagem, pensaram: Jesus se perdeu, ninguém acha Jesus, cadê Jesus? Aonde está Jesus? Procuraram Jesus, foram atrás de Jesus, acharam Jesus no templo, batendo papo, né? Com os homens sábios daquela época. E quando ela encontrou ele, eu imagino que se fosse eu falava: o que você está fazendo, menino? Você fazer isso comigo desaparece, dá essa preocupação. Qual pai que não faria isso? Não é? Mas Jesus, ele é muito fofinho. Ele vira para eles e fala assim: por que vocês estão me procurando? Com 12 anos de idade. Aí ele explica: vocês não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? E a Bíblia diz em Lucas 2, 49 a 50, que José e Maria não compreenderam o que ele falou naquele momento. Mas Jesus já estava pondo o padrão. Passou o tempo, Jesus cresceu, 33 anos, aparece o primeiro milagre que Jesus está fazendo. Qual que é? Transformar água em vinho. Mas quando Jesus está lá na festa, está aquela festa e falta vinho, o povo procurou Maria. E chegou para Maria e falou: dá aí para você bater um papo aí com Jesus e ver se resolve esse problema para nós. Maria foi. E Jesus falou para ela: que tenho contigo, mulher? Agora, uma das coisas maravilhosas é a humildade dela, porque ela ouviu aquilo e ela não ficou magoada, ela não ficou entristecida, ela sabia o lugar dela, ela simplesmente recuou. Mas Jesus falou aquilo porque não era chegada ainda o tempo dele, ele explica para ela. E aí, o que é ela? Ela é inteligente, ela falou para o pessoal: olha, ele é que resolve os problemas, não adianta me procurar, não adianta eu ir falar com ele. Vocês, eu acho que já estava ensinando para nós, você já pode ir diretamente a ele. Hoje com quem que você vai diretamente a Deus? Através de Jesus, né? Acho que Maria já estava dando toque: olha, não adianta vir comigo, é com ele, né? E Jesus faz aquele milagre maravilhoso, né? Mas o que Jesus estava mostrando é que ele tinha que agir dentro de um cronograma do céu, de uma agenda do céu, e não numa agenda humana, não pela vontade humana, não pela necessidade humana, mas por aquilo que estava programado por Deus para ele fazer na terra. Acho isso lindo demais. Eu acho lindo é ela ter essa atitude, porque não ficou só nisso. Passados uns tempos, né? Maria, até citei já aqui um pouquinho antes, Maria, ela pega os filhos dela e vai atrás de Jesus. Jesus está curando enfermo, né? Fazendo a obra de Deus, trabalhando muito. Eu penso que Maria pensou: coitadinho do meu menino, eu preciso dar um descanso para ele. E aquele povo não deixa ele, né? O povo não larga ele. Aonde ele vai, uma multidão em cima dele. Ela deve ter pensado: vamos dar um refrigério para ele. E pegou os irmãos, combinou de ir lá e chamar Jesus. Quando ela chega naquele lugar, está em Lucas 11, 27, 28, né? Então, desculpa, tá, 11, 27, 28. Ela está lá, aí ela chega lá, e aí ele manda avisar: Jesus, olha, mandaram te avisar que não tem como entrar aqui, a multidão te aperta, está aqui Maria e seus irmãos aqui, mandar avisar para ele. Aí ele falou: mas é a sua mãe e seus irmãos. Ele falou assim: mas quem é a minha mãe? Quem é meus irmãos?
Só que Jesus nunca deixa nada sem resposta. Quando ele perguntou aquilo, ele explicou. Não, desculpa, o 11:27 foi outra coisa, é da bem-aventurança. Quando você falou ali, me levou para outro texto, né? É Marcos 3, 33, 35. Ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha mãe. Então o que ele está falando? A minha mãe, a minha família, meus irmãos, é quem faz a vontade de Deus. Esses são a minha família. Esses são minha prioridade. E vocês sabem que os irmãos de Jesus só converteram depois que ele ressuscitou. Eles aqui ainda não eram convertidos. Eles estavam meio curiosos para saber por que o povo apertava tanto Jesus, como que Jesus podia fazer tanto milagre. Acho que eles queriam entender o que acontecia, estavam procurando, né? E chegaram nessa situação. Uma das coisas interessantes aqui é que ele estava falando assim: Maria só é minha mãe porque ela fez a minha vontade. Isso é que é interessante. Ela só é minha mãe porque ela fez a minha vontade. Ela se deixou ser usada por Deus. Deus usou ela para que eu nascesse como um homem. Maria, verdadeiramente, ela é bem-aventurada. Aí está Lucas 11, 27, 28. Por quê? Irmãos, olha uma coisa que acontece muito. O diabo vai sempre querer tirar o foco do centro, e o centro é Jesus. O centro é o menino. O centro é a obra que Jesus faz. Então, Jesus está fazendo milagres, né? Ele tinha acabado de levar um mudo a falar, ele tinha acabado de fazer grandes milagres, né? E aí, uma mulher no meio da multidão fala assim: bem-aventurado aquele que concebeu e os seus seios te amamentaram. Também bem-aventurada ela. Sim, a gente entende isso. Mas Jesus mostrou para essa mulher: não, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, guarda e obedece a palavra de Deus. Maria obedeceu a palavra de Deus, por isso ela é bem-aventurada. Ela não é bem-aventurada porque ela me amamentou, Jesus está dizendo. Ela é bem-aventurada porque ela ouviu a palavra de Deus e obedeceu. E bem-aventurados são esses. Então ele trouxe o foco de novo para ele, e trouxe o foco de novo para aqueles que verdadeiramente são bem-aventurados. Ele explica todas as coisas. Ele é muito, muito, muito legal, muito inteligente. E a última vez que Maria aparece, em Atos capítulo 1, verso 14, ela aparece sendo discípula de Jesus, junto com os outros discípulos de Jesus. Jesus falou lá em Atos capítulo 1, verso 8, para eles irem para um local, que ele ia enviar o poder do Espírito Santo sobre eles, e que eles iam receber o Espírito Santo, e que ali eles se tornariam testemunhas de Deus, né? Testemunhas de Jesus na terra. E Maria estava lá, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 14, que estava lá ela, estava lá os discípulos de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos, estavam todos lá. Então, ela aparece como uma discípula de Jesus. Olha que coisa linda. Ela nunca trouxe aquele orgulho humano: agora eu sou mãe, agora eu posso, agora eu faço, ele é meu filho. Não. O que ela teve, e o que nós temos que entender, que ela era uma mulher humilde, digna de ser imitada, uma mulher de coragem, uma mulher abnegada, uma mulher de fervor, uma mulher de fidelidade a Deus, uma mulher que estava pronta a correr todos os riscos para realizar a vontade de Deus. A gente tem que pegar isso aqui e trazer para nós, sermos homens e mulheres humildes, corajosos, abnegados, fervorosos, com fidelidade a Deus, sabe? E prontos a correr os riscos para realizar a vontade de Deus. Isso que nós temos que pôr no nosso coração. Isso que nós aprendemos com Maria. Uma mulher abnegada, mas uma mulher de fé absoluta, integral, completa. Imagina o tipo de resultado que você teria na sua vida, ou que nós teríamos na nossa vida, se sempre que respondêssemos a Deus, tivéssemos a mesma aceitação de Maria, a mesma submissão de Maria. Então, quando olhar para Maria, olha para aquilo que a Bíblia diz dela, e anota esses tesourinhos todos, põe em prática na sua vida, e você verá Deus agir na sua vida. Tenha uma fé absoluta, tenha uma fé integral, tenha uma fé completa, não deixe nada abalar a sua fé, e sirva Jesus Cristo, porque foi o que ela disse, né? Estava ali a serva para servir a Jesus, que ela era uma serva, que podia usar ela.
que ela estava ali se entregando completamente. Pode ficar em pé. Pensa nisso. Pensa se você está disposto a se integrar completamente, integralmente. Sabe, irmãos, parece que é complicado, mas depois que a gente faz e vê Deus trabalhando na nossa vida, é tão saboroso, é tão gostoso. Quando você abandona tudo para servir a Deus, com certeza Deus vai cuidar de você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te orar pedindo que, como Maria demonstrou essas características tão fantásticas de humildade, sabe, Senhor, de simplicidade, de lealdade, de fidelidade, sabe, de coragem, sabe, de entrega total ao Senhor, que nós possamos ser assim, que possamos ser uma igreja que reflete a Tua glória como ela reflete nas atitudes e na forma como ela recebeu tudo o que vinha de informação e direção do Senhor, como ela obedeceu ao Senhor, como ela submeteu ao Senhor. Então, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção e a Tua revelação sobre a minha vida e a vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos?